Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do Descomplica SUS. Espero que você tenha aproveitado a primeira e agora a gente dando continuidade no que a gente já começou com vocês, a gente vai falar sobre os sistemas do SUS APS. Né? Quais são os sistemas, os aplicativos que tem disponíveis e qual a funcionalidade de cada um. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você também curta e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus colegas, profissionais de saúde, profissionais que querem atuar na saúde e que não conhecem sobre o PEC, né? Que não tem esse conhecimento sobre o PEC. Então eu peço que você compartilhe com seus colegas. Bom, dando seguimento aqui ainda, a gente vai falar então do que compõe, né, os programas que compõem o SUS APS. A gente tem o CDS, a gente tem o PEC, os aplicativos SUS Território, SUS Atividade Coletiva, SUS Vacinação e SUS Gestão. A gente não vai conseguir falar de todos nesse vídeo, mas a gente vai falar do CDS e do PEC. O PEC é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Para que ele serve? Ele serve exatamente para fazer o registro da prática clínica na atenção primária à saúde. Então, todo cidadão que passar em consulta, ele precisa ter registrado o seu atendimento. O PEC ele é um prontuário mesmo. Então, quando o seu município faz por opção de ter o prontuário eletrônico que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, ele pode baixar isso lá no sistema, lá no site do Ministério da Saúde. Ele tem que cumprir alguns critérios, né? Então lá tem especificação de quais são a composição do modelo do computador, né? Quais são o que o computador precisa ter de memória, né? De configuração, etc. e tal. Ele também vai ter regras, né? Por exemplo, a unidade de saúde ela tem que estar cadastrada no CNES, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Dentro do CNES, você tem lá o INE, você vai gerar um INE, que é um número identificador do estabelecimento. Também todos os profissionais que vão atuar naquela unidade precisam estar cadastrados lá. Então o seu nome, você enquanto profissional, vai estar cadastrado lá no CNES. Inclusive ele é de consulta pública, tá? Para quem não sabe, você procura lá CNES ou Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, só procurar no Google que você vai encontrar. Você pode fazer uma consulta pública do estabelecimento que você está, né, para ver se o seu nome está cadastrado correto, se você está com o cadastro atual. Tem profissionais, por exemplo, que são desligados, né, você pediu exoneração ou você pediu demissão, saiu do seu trabalho, você precisa ver se você foi desligado do CNES, tá bom? Porque esse CNES ele precisa estar atualizado. Enfim, estou cumprido todo esse passo, o seu município ele vai precisar criar um servidor municipal para que as informações que forem lançadas no PEC, elas sejam armazenadas primeiro nesse servidor para depois serem transmitidas para o Ministério da Saúde, tá? A partir do momento que criou-se todo esse processo, né? Essa aqui é o layout que vai aparecer para você quando o seu município vai fornecer para você o endereço do servidor. Então ele vai mandar um endereço. Então não adianta você entrar hoje lá, SUS, PEC, para tentar entrar, né? Se você não tiver o endereço correto, que é do servidor que o seu município criou, você vai entrar no servidor de outra pessoa, né, de outro município. Cada município tem o seu servidor. E aí o seu usuário e senha não vão servir. Então por isso, para você poder entrar, você precisa pedir para o seu município qual é o endereço do SUS. E aí ele vai, alguns municípios, inclusive, eles têm uma página na internet já com o endereço lá. Então você vai lá, você clica e você consegue entrar, né? Mas outros municípios não. Isso fica a cargo interno, né? De uma comunicação interna. Eles fornecem para você o endereço e você vai ter que fazer o uso da internet, né? Para poder entrar no prontuário eletrônico. Bom, dado esses passos, você estando cadastrado no CNES, né, o CNES estando ativo e tudo mais, ele vai fazer a importação, o gestor, né, do
o ESUS aí no seu município, ele vai fazer a importação do CNES para o PEC. E aí vai gerar, o seu nome vai estar cadastrado, vai vir, e somente aí ele vai poder gerar para você uma senha. Ou ele gera uma senha provisória, ou ele gera um link para que você faça a sua senha. A partir do momento que você criou a sua senha, ou você utilizou a senha provisória, né, ou você vai utilizar a senha provisória, você vai entrar no servidor, no endereço que o município forneceu para você, né, os gestores ali do seu município forneceram para você, e aí vai aparecer uma página semelhante com essa. Tá? É importante sempre olhar a versão, né, se a versão que vocês estão utilizando é a mais atual, é importante sempre atualizar. E o usuário sempre vai ser o CPF. Então você precisa, aqui no usuário, você vai pôr o seu CPF, sem ponto, sem traço, corrido, o número corrido, são 11 números do seu CPF. E a senha, se for uma senha provisória, você vai colocar a senha provisória aqui e acessar. Se for o link, você vai clicar no link, ele também vai te direcionar para criar uma senha, ok? Agora o CDS. O que é o CDS? O CDS é a coleta de dados simplificada, né? Então, a gente falou até agora do PEC, né? O prontuário eletrônico. O município que faz opção por usar o prontuário eletrônico. Porém, a gente tem outras situações. Uma outra situação seria o município que tem um prontuário. Ele tem um prontuário terceirizado, ele tem um prontuário municipal, ele compra esse serviço de algum terceirizado. E aí ele tem um outro prontuário. O que ele precisa fazer? Ele precisa, essas informações precisam chegar para o Ministério da Saúde. E como que elas chegam? Elas chegam através do CDS. No final, uma vez por mês, né, geralmente até o 15º dia, o 15º dia do próximo mês, o gestor ele precisa exportar esses dados. Ele vai fazer uma exportação para esse CDS, que é a coleta de dados simplificada. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque para que você entenda o processo. Talvez você use um prontuário que não é o ESUS. Você usa um prontuário, então, que foi adquirido, né, que é de um terceirizado, tem um modelo diferente. Mas aí a parte de informática, a TI, ela precisa usar recursos, né, que também são especificados pelo Ministério da Saúde para integrar esses dados. Então ele integra esses dados com os dados do Ministério. Tem várias regrinhas para cumprir, que o que você está lançando vai ser emitido para o Ministério da Saúde. Qual é a diferença? A diferença é que daí você só vai conseguir verificar o seu paciente através do seu prontuário, né? Quando você entrar no PEC, você vai poder entrar no PEC, você vai ver que você não vai ter histórico dele lá no PEC, das consultas, né? De vários dados, por exemplo, exames que ele realizou, você não vai ter. Por quê? Porque ele está no seu prontuário municipal. Então o CDS é uma maneira de integrar os seus dados com o Ministério, mas ele não fica disponível no PEC. Né? Ele vai para o Ministério aquilo que você lançou de forma simplificada. Né? O que é simplificada? Vai o nome do paciente, quantas consultas, mas ele não, o profissional, então vai o CBO, né? Do profissional que fez o atendimento, mas ele não tem lá, por exemplo, a descrição da consulta, né? Ah, o paciente comparece hoje com a queixa X, assado. Isso ele não tem. Tá bom? Então vão dados simplificados. Mas mesmo assim é bem importante. E depois vocês vão ver que geram dados que vão inclusive alimentar o Previne Brasil, que agora a gente não tem mais o Previne Brasil, né? Foi migrado, está migrando, né, para outro tipo de financiamento, mas você vai ver que é através do CDS que, para quem não tem prontuário, usa o PEC, é através do CDS que vai para lá. Outra maneira são os municípios que ainda não têm informatização. Eles não fazem o lançamento através do prontuário eletrônico, né? Eles ainda fazem o lançamento do atendimento manualmente. Sabe aquela cidade que não tem computador e aí todos os dados são lançados manual, faz atendimento manual e tudo mais? Também existe uma possibilidade de você digitar a ficha através do CDS. Então aí você vai ter que ter uma logística, né, dentro do seu município para que você possa ter todos esses atendimentos, eles vão para uma central, vamos pensar assim, né, de lançamento desses dados. E aí vai ter um digitador que vai ter que entrar no PEC e lançar através do CDS todas as consultas que foram realizadas.
É um trabalho, né, um pouco mais complexo, mas no sentido de que é um retrabalho, né? Mas também funciona, existe essa possibilidade enquanto há migração. Porque como a gente falou no vídeo anterior, o intuito do Ministério da Saúde é que todos os municípios e todas, né, as regiões do país tenham informatização do seu atendimento, né? Então a tendência é que cada vez menos a gente tenha essa parte do digitador, das consultas, mas que a gente tenha atendimento direto informatizado, através de um prontuário eletrônico, seja próprio ou seja usando o PEC. Bom, então PEC versus CDS, né? No SUS eles são usados então de forma complementar. Você pode usar, meu município vai ser prejudicado porque ele está usando o lançamento através do CDS, ele está fazendo um lançamento de fichas, ou o meu município tem um prontuário terceirizado ou prontuário próprio, ele é prejudicado? Não, de maneira alguma. Existe o importante apenas é que haja a transmissão de dados dentro das regras que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Se houver essa migração de dados, então tanto o PEC quanto o CDS são complementares, tá? E ele tenta abordar todas essas possíveis maneiras de atendimento para que haja informatização das unidades, né? Pensando na diversidade do nosso país. Eu não sei qual é a realidade do seu município, né? Mas eu penso assim que nós temos N possibilidades, né? Nós temos, por exemplo, atendimento através de barcos, né? Nós temos as unidades ribeirinhas, né? População ribeirinha que precisa ser atendida, a gente tem consultório de rua, a gente tem N possibilidades de atendimento e todos eles dentro da atenção primária, que precisam entrar nesse sistema de informatização. Por isso, o PEC e o CDS, eles são complementares, fornecendo essa possibilidade de identificar todos os registros de atendimento aos cidadãos, né, sempre vai ser por meio do Cartão Nacional do SUS ou por meio do seu CPF. E a gente vai falar, sobre o cadastro nos próximos vídeos, como a gente tem que fazer esse cadastro, tá bom? Mas é importante que o município tenha ou cartão SUS ou CPF, mas isso faz o que? Isso promove, né, uma coordenação do cuidado, né? Além de possibilitar o compartilhamento das informações com sistemas diferentes, né, dentro dos níveis da atenção à saúde, que é o RAS. Bom, gente, nesse vídeo o que a gente tinha para falar sobre o PEC e o CDS era isso. Eu agradeço, peço de novo que se você não curtiu ainda, curta esse vídeo agora, compartilhe com seus amigos ou com seus colegas, para que a gente possa estar fazendo novos vídeos. Não esquece de deixar seu comentário, qual é a sua dúvida? Que dúvida você tem? Tem alguma dificuldade? Onde você mora? De onde você está nos assistindo? Eu agradeço muito e um grande abraço para vocês.